E aí, galerinha, tudo certo? Bom, nessa aula a gente vai aprender sobre fatores que influenciam a variação da entalpia. Então, a gente já determinou que a entalpia é uma medida de energia acumulada por um determinado composto e ela pode ser medida apenas a sua variação durante uma reação química, certo? Nunca a gente pode medir a entalpia em si. A gente pode medir a variação dela numa reação química. A dada, para a gente determinar ela, a gente tem que ter uma pressão constante, tá bom? Então, olha, fatores que influenciam. Primeiro, o estado físico. O estado físico de reagentes e produtos influencia demais na entalpia. Vamos citar os exemplos aqui. Ó. Se essa reação aqui produzir água sólida, ela libera 296,6 kJ. Libera por quê? Negativo. Só é por isso que eu sei que libera. Se ela produzir água líquida, ela libera menos 286,6. Repare, uma quantidade menor. Se ela liberar água na forma de vapor, ela vai liberar menos 242,9, uma quantidade menor ainda. Por que, pessoal, que a água no estado sólido, quando produzida no estado sólido, ela libera mais energia? Lembrando que o negativo é só para dizer que está sendo liberado. O maior valor de energia aqui é o primeiro. Porque nos demais casos, parte da energia fica acumulada nas moléculas de produto. A água líquida ela vibra mais, se mexe. A água gasosa ela se mexe pra caramba. Então, parte da energia, em vez de ser liberada, ficou acumulada no produto. Por isso que a liberação de energia da reação é menor. Então, cuidado com os estados físicos. Os estados físicos influenciam demais a entalpia de uma reação. Aqui, por exemplo, representado, olha, pessoal, a entalpia de uma reação que produz água no estado sólido é que libera mais energia, por isso que a flechinha aqui é maior. A que libera água no estado líquido é um pouco menor, e a que libera água no estado gasoso é bastante menor. E aí você já pode saber, pessoal, se eu fizer a entalpia do 1 menos a 2, eu vou saber quanto de energia precisa para passar de sólido para líquido, que a gente vai ver isso no futuro. Outra coisa que influencia demais, pessoal, o estado alotrópico de reagentes e produtos. O que é o estado alotrópico, pessoal? Alótropos são substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico com estruturas diferentes. Então, é uma substância simples, ou seja, formada por um elemento só que a maneira com que eles se ligam é diferente. Tá? Então, olha aqui, ó. Os mais comuns que a gente trabalha. Grafite, carbono, pessoal, ele pode existir na forma de 3 formas. Carbono grafite, que é o nosso grafite do lápis, do carvão. Carbono diamante, daquelas joias que vocês têm em casa de diamante. E o fluoreno, pessoal, você não tem em casa. Ele é uma molécula em forma de uma bola de futebol, tá? Enxofre tem 2 tipos, rômbico e monoclínico. Fósforo, vermelho e branco. Oxigênio, o gás responsável pela nossa vida, e o gás ozônio, O3, da camada de ozônio lá em cima. Percebam, todos esses casos você tem o quê? Substâncias simples, só que a maneira com que os átomos estão ligados é diferente. Isso faz com que uma dessas substâncias tenha energia acumulada menor do que outras. No caso do carbono, o estado alotrópico de menor energia, que é o que a gente vai usar mais, é o grafite. É ele que tem menos energia acumulada, tá? Uma reação química que envolve variedades alotrópicas do mesmo elemento, as entalpias são diferentes. O que ele está dizendo com isso? Se eu usar carbono, grafite, numa reação, e fizer a mesma reação usando carbono diamante, o valor da entalpia é diferente, tá bom? Quanto maior for a energia de certo alótropo, menor sua estabilidade e abundância. Isso geralmente é comum, por exemplo, carbono diamante é menos comum que o carbono grafite. Então a gente já sabe o quê? Que o carbono grafite é mais estável. Entre outros casos, tá? O ozônio, ele é menos estável que o oxigênio. Então a energia acumulada no ozônio é maior do que no oxigênio. Aqui, por exemplo, pessoal, a reação de combustão, que a gente vai estudar mais para frente, do grafite e do diamante. O grafite, quando entra em combustão, com o reage com oxigênio formando CO2 vezes carbono, que libera essa quantidade de energia aqui, ó, 392,9. Se eu fizer a mesma reação com o diamante, ele vai liberar menos 395. Ou seja, a entalpia da reação do grafite é maior, porque o grafite tem mais energia acumulada.
graficamente, carbono, grafite mais oxigênio está nesse patamar de energia, carbono diamante, perdão, e carbono grafite está mais aqui embaixo, patamar menor de energia. Essa tabelinha aqui, pessoal, mostra o seguinte também. Por exemplo, olha, o enxofre rômbico e o monoclínico, qual deles tem mais energia? O rômbico tem uma energia menor do que o monoclínico. O monoclínico tem uma energia maior, tem uma energia maior, mais quantidade de energia acumulada. A temperatura também influencia, pessoal. A determinação de uma variação da entalpia deve ser feita em uma temperatura constante, pois no laboratório foi percebido, ou seja, experimentalmente foi percebido que a temperatura influencia no valor do ΔH. Se eu fizer a mesma reação em temperaturas diferentes, o ΔH vai ser diferente para a maioria delas, tá? Normalmente, as entalpias são chamadas de padrão, porque elas são feitas a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Geralmente é isso, tá? Outra coisa que muda demais, isso é muito simples de vocês entenderem, extremamente simples. A variação de entalpia é uma propriedade extensiva. Ela depende da quantidade de reagentes e produtos utilizados, tá? O aumento das quantidades ocasionará também o aumento da variação da entalpia. E de forma bem simples, olha, vamos olhar essa reação aqui, ó. No primeiro caso, ela libera menos 889,5 de energia. No segundo caso, que eu dobrei a quantidade, ela liberou quanto de energia? O dobro. No terceiro caso, que eu tripliquei a quantidade de energia em relação ao primeiro, ela libera o triplo. Então, se eu dobro a quantidade de reagentes e produtos numa reação, a quantidade de energia vai ser duplicada. Só que se eu dividir por 3 a quantidade de reagentes e produtos, a quantidade de energia vai diminuir por 3 também. Como que é simples eu entender? Quando que vai liberar mais energia? Quando vocês queimam lá na churrasqueira um saco de carvão ou 2 sacos de carvão? 2 sacos de carvão que liberam o dobro de energia. Em qualquer reação química, a ideia é a mesma. Beleza? Pessoal, vamos treinar um pouquinho aqui na questão desses conceitos, tá? Primeiro aqui, ó. Quando 0,5 mol de álcool, que ele fala aqui, sofre combustão sob pressão constante, produzindo gás carbônico e água gasosos, a energia liberada é 148 quilocaloria, que é a unidade de energia. Daí ele está perguntando assim, ó, na combustão de 3 mols de álcool, nas mesmas condições, a energia liberada e a energia dos produtos da reação em relação a dos reagentes será igual a... Tá? Então ele está pedindo a variação da entalpia dessa reação. Vamos lá. Resolução. Equação de combustão geralmente é dada, pessoal, mas combustão é sempre a reação com oxigênio. E na combustão, o que a gente tem? Que meio mol 0,5 libera quanto de energia? 148. Dado de exercício, pessoal. 0,5 mol, quando entra em combustão, libera 148 kcal de energia. Agora, quantos mols a gente tem aqui? 3, que é o que ele quer saber. Vamos montar uma rede de 3, olha. 0,5 libera 148. 3 mols vai liberar X. Agora, só resolve a rede de 3. Olha, 0,5 vezes X igual 3 vezes 148. Só resolvendo isso, pessoal, você vai encontrar 888. Tá? Beleza? Tranquilinho, né? Só fazer a regra de 3 ali que não tem segredo. Como se trata de uma reação exotérmica, tá? Porque ele fala que é a energia liberada, ocorre a liberação de energia, o que torna a energia dos produtos menor que dos reagentes. Você já tinha visto. Quando a reação é endotérmica, a energia dos reagentes é maior que dos produtos, porque a energia foi consumida para produzir os produtos. Nesse caso, como ele fala que a combustão libera energia, a energia dos produtos vai ser maior que vai ser menor que dos reagentes. O excedente foi liberado. Nesse caso, na queima de 3 mols, 878 kcal de energia. Exercício número 2. Considerando os 3 diferentes estados físicos em que uma mesma substância se encontra, analise as informações abaixo. Entalpia do estado líquido é maior que a entalpia do estado gasoso? Da 2. As entalpias obedecem à ordem crescente. Entalpia do estado sólido, líquido e gasoso.
3. A entalpia do estado sólido é menor dos 3 estados físicos. Quais estão as corretas? Vamos lá, pessoal. Resolução. A entalpia do estado gasoso, ele fala lá na letra A, que a entalpia do estado líquido é maior que o do estado gasoso. Errado, pessoal. O estado gasoso, as moléculas estão aqui, ó, se movimentando muito. Então, elas têm muita energia acumulada. Então, o estado gasoso tem entalpia maior que o do estado líquido. E a afirmação fala o contrário. A 2. O que ele falava na 2? As entalpias obedecem a ordem crescente. Entalpia do estado sólido, líquido e gasoso. Verdadeiro, né, pessoal? O estado sólido é menor delas. O estado líquido é intermediário e o estado gasoso é maior. E a 3, a entalpia do estado sólido é a menor entre os 3 estados físicos. Correto também. Então, quais são as verdadeiras? A 2 e a 3, que é a letra C. Tranquilinho, né? Fatores que a terceira, sobre fatores que influenciam o ΔH. A oxidação do corpo de açúcares no corpo humano produz aproximadamente 4 quilocalorias por grama de açúcar oxidado. Tá? Então, a cada grama de açúcar que o nosso corpo produz, que metaboliza, produz aproximadamente 4 quilocalorias. A oxidação de 1/10 de mol de glicose vai produzir quanto? Então, ele está falando que, olha, 1 grama de açúcar produz 4 quilocalorias. Daí ele quer saber quanto que vai produzir 1/10 de mol de açúcar. Vamos lá. Ele deu as massas moleculares aqui. Vamos lá, pessoal. Se vocês calcularem aqui a massa molecular da glicose, fazendo carbono, tenho 6 carbonos aqui. 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16, vai dar 180 gramas por mol. Beleza? Feito isso, vamos primeiro determinar quanto é 1/10 de mol. A gente sabe o quê? 1 mol, 180 gramas. Desse dado aqui. E a gente quer saber 1/10 de mol, ou seja, 0,1 mol. Ou 1 sobre 10, que vai dar 0,1. Vai ser a massa que a gente quer encontrar. Beleza? Resolvendo aqui reg de 3, vai dar 18 gramas. Só fazer reg de 3 aqui. Tranquilo? Então, olha, 1/10 de mol de glicose são 18 gramas. Agora falta o quê? A gente calcular quanto que essa massa de 18 gramas produz de energia. Aí é simples. O que o exercício fala? Que quando 1 grama de açúcar é oxidado, produz 4 quilocalorias. Certo? Quantas gramas a gente tem aqui? Que ele quer calcular, que ele pede para calcular 18. A nova rede de 3, 18 vai produzir X. Só fazer regra de 3 aqui, ó. 1 vezes x, x. 4 vezes 18, 72. Então, quando a gente come 1 mol de 1/10 de mol de glicose, o nosso corpo produz 72 quilocalorias. Tá? Pessoal, exercício 4. Esse exercício é bacana. Esse exercício sim é bacana. Ele fala o seguinte: alguns alimentos, como o chocolate, que tem 5,8 quilocal por grama. Então, o que isso significa? Que cada grama tem 5,8 quilocalorias. São produzidos em dietas, são proibidos em dietas alimentares para emagrecimento. A corrida, como atividade física, consome cerca de 2.600 kJ por hora. Sendo assim, quantos minutos uma pessoa que comeu uma barra de 200 gramas de chocolate deve correr para gastar a energia adquirida? Então, olha, o que ele está falando? Que o nosso corpo, tá? Ele, quando consome 1 grama de chocolate, produz 5,18 quilocalorias de energia. Produz, libera para o nosso corpo. E quando a gente corre, cada hora que a gente corre consome 2.600 kJ de energia. Ele quer saber, se eu comer uma barra de 200 gramas de chocolate, quanto que eu tenho que correr para gastar essa energia? Primeiramente, pessoal, olha aqui, ó. A gente fala aqui que cada grama de chocolate libera 5,8 quilocalorias. Quantas gramas tem a barra? 200. Vamos calcular quanto de energia o nosso corpo vai produzir quando comer essa barra. 1 grama, 518. 200 gramas, X. Resolve a regra de 3.
1 vezes x, 1 grama vezes x igual a 200 vezes 5,18. Isolando aqui, pessoal, 1 vezes x, 200 vezes 5,18, 10.036 kcal. Só que agora tem um detalhe. Olha aqui, pessoal, esse outro dado, ele está em kJ por hora. Tá? Vamos transformar essa quantidade de energia em joule. E aí a gente tem essa reação aqui, ó. Relação 1 caloria, 4,18 joule. Então, 1 quilocaloria é 4,18 kJ. Quantas quilocalorias nós temos aqui? 10.036. Vamos lá. Se 1 quilocaloria é 4,18, 10.036, Y. Resolve a rede de 3, multiplica cruzado. 1 vezes Y. Y, 10.036 vezes 4,18. Só resolver aqui, tá? Vai dar 42.047,6 kJ. Beleza? Então, quando a gente comeu aquela barra de chocolate, olha quanto de energia nosso corpo produziu. Tudo isso. Agora ele quer saber quantas horas a gente tem que correr para consumir tudo isso. E aí é só olhar essa relação. Cada hora de corrida consome 2.600. Quanto que a gente produziu comendo chocolate? 4.200,6. E aí eu chamei a quantidade de tempo de Z. Resolvendo a regra de 3. 2.600 vezes Z igual a 4.247,6 vezes 1 hora. Resolvendo aqui, Z, passei 2.600 dividindo, 1,63 horas. Então, se você comer, por esse dado, se você comer uma barra de chocolate de 200 gramas, você tem que correr 1,63 horas para consumir tudo isso. Tá? Cerca de 98 minutos. Beleza, galerinha? Susse? Então, esses eram os exercícios que a gente tinha sobre esse tópico. Até mais, até o próximo vídeo.